Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para a nossa segunda aula de Química, eu sou a professora Lourdes. Então, a gente vai dar continuidade com o assunto Introdução à Química Orgânica, falando ainda do carbono. Hoje nós vamos ver classificação das cadeias carbônicas. Bom, ainda dando continuidade, né? Química Orgânica, hoje vamos falar sobre cadeias carbônicas. Como é que a gente classifica as cadeias carbônicas, ok? Inicialmente, nós temos tipos de cadeias carbônicas. As cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas como cadeias abertas, ou podemos chamar também de acíclicas ou alifáticas. Cadeias fechadas ou cíclicas e cadeias mistas. São os três tipos de cadeias carbônicas: abertas, fechadas ou mistas. Inicialmente, a gente vai classificar as cadeias abertas, ou também podemos chamar de cadeias acíclicas ou alifáticas. O que seria uma cadeia aberta? São aquelas cadeias que apresentam duas ou mais extremidades. E o que é uma extremidade? Pontas, né? Elas têm várias pontas. Então, olha aqui, ó. Essa setinha aqui está indicando uma extremidade, outra extremidade. Aqui nós temos três extremidades. Nesta outra cadeia, nós temos quatro extremidades. Portanto, essa cadeia é classificada como cadeia aberta. A cadeia aberta, ela pode ser normal, ou também chamada de reta, ou ramificada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Quando é que uma cadeia é normal ou reta? Quando os átomos de carbono estão em sequência. Então, eu tenho aqui uma sequência de átomos de carbono ligados entre si. Então, essa cadeia é normal, reta. Outros exemplos, ó. Uma sequência de átomos de carbono ligados. Aqui, uma sequência de átomos de carbono ligados. Uma sequência de átomos de carbono ligados. Cadeia normal. Já a cadeia ramificada, os átomos de carbono, eles já não seguem uma sequência. Observem aqui, ó. Eu tenho a reta, né, a sequência de átomos de carbonos, e aqui eu tenho um ramo embaixo, né, que não está seguindo a reta. Então, essa cadeia é ramificada. Outros exemplos, olha aqui, ó. Cadeia ramificada, tem um ramo. Cadeia ramificada, tem um ramo aqui embaixo. Não, os carbonos não estão seguindo uma sequência, ok? Outra dica bem legal para que vocês consigam identificar o que é uma cadeia normal e uma cadeia ramificada é trazendo novamente para vocês o que a gente viu da aula anterior, classificação dos átomos de carbono. As cadeias normais, elas só têm carbonos primários e secundários. As cadeias ramificadas terão um carbono terciário ou um carbono quaternário, certo? Olha só nesse exemplo aqui, ó. Esse carboninho aqui que eu estou apontando, ele é um carbono terciário. Portanto, essa cadeia é uma cadeia ramificada. Continuando. Ela pode ser homogênea ou heterogênea. Quando é que uma cadeia é homogênea? Quando ela não possui um heteroátomo. E o que é isso? O que é um heteroátomo? Heteroátomo, olha aqui a notinha embaixo. É um átomo diferente do carbono, entre átomos de carbono. Quais são os principais heteroátomos? Enxofre, oxigênio, nitrogênio, são os mais comuns que aparecem, né, ligados a carbonos. Então, vejam aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho uma cadeia homogênea, ela só tem carbonos ligados entre si, certo? Não tem nenhum heteroátomo. Outro exemplo aqui, ó. Ah, mas tem um oxigênio aqui em cima. Não, o oxigênio ele não está entre carbonos. Para ser considerada uma cadeia heterogênea, esse heteroátomo deveria estar entre carbonos. Aqui não está, portanto, ela é homogênea. A mesma coisa aqui, ó. Br, que é o bromo, está embaixo.
não está ligado, não está entre carbonos. Portanto, não é heterogênea. Essas cadeias são exemplos de cadeias homogêneas. A heterogênea, aí sim, ela já possui um heteroátomo entre os carbonos. Observem aqui, ó. O oxigênio está entre carbonos. Nitrogênio está entre carbonos. É uma cadeia heterogênea. Novamente aqui o oxigênio está entre carbonos. Portanto, é heterogênea. Outra classificação das cadeias abertas é saturada ou insaturada. A cadeia saturada, ela possui apenas ligações simples entre átomos de carbono. Observem, só tem um tracinho identifica uma ligação simples. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Entre os carbonos, só temos ligações simples. Portanto, essa cadeia, ela é classificada como uma cadeia saturada. Só tem ligação simples entre os carbonos. Um outro exemplo. Somente ligações simples entre os carbonos. Já uma cadeia, para ser insaturada, ela vai possuir entre átomos de carbonos uma ligação dupla ou mais de uma ligação tripla e uma ligação dupla. Então, se tiver uma dupla ou uma tripla ou mais de uma dupla ou mais de uma tripla entre átomos de carbono, essa cadeia é considerada uma cadeia insaturada. Observe aqui esse primeiro exemplo. CH2 dupla C. Tem uma ligação dupla entre carbonos. Cadeia insaturada. No outro exemplo, carbono, ligação dupla, carbono, insaturada. Carbono, ligação tripla, carbono, cadeia insaturada. Portanto, insaturada tem que ter ligação dupla ou ligação tripla entre os carbonos. Que outro exemplo, né? Carbono, ligação dupla, carbono. Se tiver uma, pelo menos uma, já é uma cadeia insaturada. Cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, elas não apresentam extremidade, quer dizer, não tem pontas, elas estão formando figuras geométricas, certo? Aqui está formando um quadrado. É uma cadeia fechada, ou também chamada de cíclica. As cadeias fechadas, elas podem ser classificadas como homocíclica ou heterocíclica, saturada ou insaturada, como a gente viu também lá nas cadeias abertas. Ela pode ser também chamada de aromática, mononuclear ou monoanelar, polinuclear ou polianelar. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas classificações das cadeias fechadas, ok? Iniciando, cadeia aromática. A cadeia aromática, ela possui um núcleo ou anel benzênico. Aqui está, ó, o desenho de um anel benzênico. Alternância das posições das duplas e simples ligações. Nós temos 3 ligações duplas e são alternadas. Ela pode também aparecer nesse formato aqui, certo? O anel benzênico também pode vir nessa forma, ou nessa, os dois estão designando um anel benzênico. E para ser uma cadeia aromática, tem que ter um anel benzênico. Se tem um anel benzênico, é aromática. Mononuclear ou monoanelar. Possui apenas um núcleo ou anel benzênico. Só tem um anel benzênico, é mononuclear. Apenas um. Que outros exemplos, ó, de compostos que tenham somente um anel benzênico, mononuclear. E também pode ser aromática polinuclear ou polianelar, quer dizer, possui mais de um núcleo ou mais de um anel benzênico. Nesse exemplo aqui nós temos 2 anéis benzênicos, né, nos 2 exemplos.
Núcleos isolados. Ó, os núcleos estão afastados. Os anéis benzênicos têm mais de um, só que eles estão afastados, não estão juntinhos. E os núcleos condensados. Tem os núcleos isolados, que foi o que a gente viu anteriormente, e os condensados. Condensados quer dizer que já estão juntos, estão bem próximos. Ó. Temos 3 anéis benzênicos, eles estão bem juntinhos, estão bem ligados. Aqui nós temos 2 anéis, estão bem ligados. E aqui nós temos 3 anéis e estão bem ligados. Então, são polinucleares condensados. Se não estiverem ligados, são polinucleares isolados, núcleos isolados e núcleo condensado. Alicíclica. A cadeia fechada, ela pode ser classificada como alicíclica. Quer dizer, ela não possui um anel benzênico. Ela é fechada, mas não com um anel benzênico, certo? Está aqui uma cadeia fechada e não tem anel benzênico. A alicíclica homocíclica não possui heteroátomo, quer dizer, é fechada e só tem átomos de carbonos, certo? O que é um heteroátomo? Repetindo, como a gente viu lá na classificação anterior, é um átomo diferente de carbono, que pode ser o enxofre, o oxigênio, o nitrogênio. Então, aqui, essa cadeia, ela é homocíclica, ela é fechada e tem somente carbonos em sua estrutura, não tem nenhum outro átomo diferente, homocíclica. Tá aqui outros exemplos, onde vocês podem observar, ó, cadeia fechada, mas nenhuma delas tem anel benzênico, ou não tem um outro átomo que é diferente de carbono. Todas são fechadas somente com átomos de carbono. E a heterocíclica? Aí na cadeia heterocíclica já vai ter um heteroátomo, né? Tem um átomo diferente de carbono. Olhem aí, tem um oxigênio que está aqui fechando esse quadrado. Então, um átomo diferente de carbono. Então, esse oxigênio é chamado de heteroátomo, um átomo diferente de carbono. Então, essa cadeia é classificada como heterocíclica. Outros exemplos de cadeias heterocíclicas. Olha aqui, ó, tem o enxofre, né? Cadeia fechada com enxofre, essa fechada com oxigênio, essa aqui também é fechada e tem o nitrogênio. Então, todas elas têm um heteroátomo, portanto, são heterocíclicas. E as cadeias carbônicas mistas? As mistas, elas resultam da união de uma cadeia aberta com uma cadeia fechada. Então, tem tanto uma cadeia fechada como uma cadeia aberta na sua estrutura. Observe esse exemplo. Nós temos essa parte que é fechada e essa parte que é aberta. Portanto, ela é classificada como uma cadeia mista. Outros exemplos de cadeia mista. A parte fechada e a parte aberta. O outro exemplo, a parte fechada e a parte aberta. Cadeias mistas. E aqui a gente tem um quadro geral, né, da classificação das cadeias carbônicas. Cadeia carbônica, o que é uma cadeia carbônica? É a junção de vários átomos de carbono ligados entre si. Pode ser aberta ou fechada. A cadeia aberta, ela é normal ou ramificada. Só relembrando, normal, linha reta, os carbonos estão numa sequência. Ramificada, cadeia tem ramos. Normal, só tem carbonos primários e secundários. Ramificada, vai ter um carbono terciário ou quaternário. Saturada, só tem ligação simples entre os carbonos, só um tracinho identificando ligação simples. Insaturada, vai ter ligação dupla ou ligação tripla, ou duas duplas, ou duas triplas. Homogênea e heterogênea. Homogênea, só tem carbonos na estrutura. Heterogênea, tem um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Pode ser um enxofre, um oxigênio, um nitrogênio. Certo?
Fechadas, ou também chamadas de cíclicas. As cadeias fechadas, ela pode ser alicíclica, quer dizer, ela é fechada, mas não tem um anel benzênico. Ou aromática, fechada e tem um anel benzênico. As fechadas, sem anel benzênico, elas podem ser saturada ou insaturada, só ligação simples ou ligação dupla ou tripla. Homocíclica ou heterocíclica. Homocíclica, só carbonos na estrutura. Heterocíclica, vai ter um heteroátomo, um átomo diferente, pode ser um oxigênio, nitrogênio, um enxofre, entre os carbonos dessa cadeia fechada. A aromática é aquela que tem um anel benzênico, né? Tá aqui especificando, ó, esses desenhozinhos aqui representam o anel benzênico. É um composto que tem 6 carbonos com 3 ligações duplas alternadas. Pode ser mononuclear ou polinuclear. Mononuclear só tem um núcleo, só tem um anel benzênico. Polinuclear tem 2 ou mais anéis benzênicos. E a polinuclear ainda pode ser isolado ou condensado. Condensado, quando os núcleos estão juntinhos. Isolados, os núcleos estão separados por um outro elemento químico ou uma outra ligação. Ok? Então, esse foi o nosso quadro de classificação das cadeias carbônicas, certo? Tem muitos detalhes, né? Então, é bom dar uma revisadinha para gravar bem o que é uma cadeia normal, uma cadeia ramificada, saturada, insaturada, são nomes novos, né? Que vocês vão se familiarizar agora. Então, se preciso, revejam o vídeo várias vezes para vocês conseguirem absorver todo o conteúdo. Ok, pessoal? Tudo de bom e até a próxima aula. Tchau!